Fala galera do Indústria Sem Limite, mais um episódio no ar. Estamos aqui hoje, eu sou o Vitor Ramos, Lincoln Naishiro, e estamos com um convidado aqui top. Convidado especial. Especial, hein, Lincoln? Assunto que não vai faltar. Com certeza. A resenha vai ser boa. A resenha tá garantida aí, cara. Resenha é garantida, gente. Vamos lá. Mas só para contextualizar aqui, ele tem 20 anos de White Martins. Você já sabe do que eu tô falando, né? Par de gases, tá? MBA em Gestão Estratégica Empresarial, MBA em Economia Financeira, pós-graduação em Economia Empresarial e o cara é formado em Fisioterapia. Que pena. Tô aqui com o Henrique. Obrigado, Henrique, pela sua presença aqui, tá? Tá participando com a gente. Explique-se. Cara, e eu já queria puxar de cara. Como assim, formado em Fisioterapia? O cara é gerente da White Martins, velho. Formado em Fisioterapia? O primeiro episódio teria que ser somente de explicar o motivo dessa Vamos fazer dois, né? É isso, basicamente isso. Mas vamos lá. Legal. Obrigado pelo convite aí, Vitão, e o Lincoln também por participar desse podcast de vocês. Realmente, a minha formação é de fisioterapeuta. Trabalhei quase 2 anos na área da saúde. E lá atrás, em 2003, 2004, quando a empresa abriu o processo seletivo, estava atrás justamente de um profissional da saúde, com experiência em UTI de hospital, para montar uma estrutura de home care, né? na residência dos pacientes, com equipamentos de ventilação mecânica, ventilação não invasiva, com suporte à vida do paciente dentro de casa. Tá? Então foi esse motivo que eu entrei lá atrás, 20 anos atrás, na White Martins. E no meio do caminho, a vida vai tendo caminhos diferentes. Hoje eu estou num segmento industrial, mas passei por diversos segmentos desde então. A gente tem muita história para poder contar e contribuir com vocês. Certo, mas daí você começou nessa área de home care, né? Aí como que foi o seu desenvolvimento dentro da empresa? Sempre na área comercial, tá, Vitor e Lincoln? Sempre na área comercial, justamente para ter aquela abordagem com os hospitais, com os planos de saúde, com a equipe médica, que é importante, a equipe médica, a equipe da fisioterapia também. Esse era o objetivo, da gente poder promover os equipamentos, todos os serviços e equipamentos da White Martins naquela época, para montar toda essa estrutura. Então, sempre pensando no conhecimento técnico do fisioterapeuta, junto com a parte comercial de oferecer todos esses serviços e produtos da empresa. Certo. Aí como que você caiu nessa parte da indústria em si? Exatamente nesse caminho de 20 anos foi se moldando, né? As oportunidades foram aparecendo. Eu imagino que fiz um bom trabalho, né? Desde o início a gente conseguiu fazer bons resultados e foram me chamando, foram me convidando. Então, desses 20 anos, eu passei em diversos segmentos. Eu migrei para o segmento de medicinal, passei a atender, saí do segmento de home care, passei a atender somente os hospitais, desde clínica, pequenos hospitais até grandes grupos, né, de hospitais que nós temos. E fui migrando. Depois, na área, em 2012, 11, 12, que eu entrei no segmento de varejo da empresa. O varejo é todo aquela empresa pequena, média até grande que consome um gás para solda, um gás de corte. E aí, naquele momento, foi quando eu saí realmente da área da saúde, do segmento da saúde da Caiu pelo White Martins. gases industriais, hein? Exatamente. E desde então, desde 2011, 12, até agora, atualmente, que eu estou atendendo as indústrias também. Além da saúde, atualmente, eu estou com um segmento industrial também. Certo. Te atende os dois segmentos agora. Exatamente. Tanto segmento Comercialmente, né? comercialmente. Isso aí. Que legal. E nessa parte de segmento medicina, na parte de hospitais, tudo segmento industrial. Qual que é a diferença dos dois mercados que você sente? São totalmente diferentes, são complexos, né? A White Martins tem 113 anos aí de mercado, e ela começou na indústria. Ela começou com um processo de solda, né? No Brasil, lá atrás, em 1912, 13. Então, a complexidade é do suporte à vida, que a gente não pode falhar no fornecimento de oxigênio, principalmente, que é o principal gás, que hoje é um medicamento. A gente não pode falhar nesse quesito de logística de entrega para o hospital, para os hospitais que envolvem vidas, né? Então, em relação à indústria, da mesma forma que tem a responsabilidade de entrega, além dos produtos e serviços que nós temos, de toda a cadeia produtiva da indústria, que nós estamos em todos os segmentos da indústria, por isso que é muito complexo, desde pequena, média, grande indústria que a gente atende, e que vai de todos os setores alimentícios, setor de metal mecânica,
processo de soldagem, de corte, siderurgias, que é muito forte. Nossas plantas estão dentro de uma siderúrgica. Então, é o mercado que a gente atende o Brasil inteiro, América do Sul principalmente, né, que a White Martins está presente em toda a América do Sul, e diversos segmentos da indústria e da área da saúde, né, onde a gente menos imagina tem uma participação com gás da White Martins. Ah, mas acho que gás está envolvido com tudo, né? Gás tem tudo. Está em tudo, está em tudo. Mas para quem não conhece, Henrique, sim, já voltando para o lado da indústria, que, né, é o nosso foco, tá? O cara conhece aquele cilindro de oxigênio que está lá dentro da oficina, que está disponível para ele usar, mas ele não sabe o caminho para esse oxigênio chegar lá, né? Como que é hoje o processo produtivo de um oxigênio, por exemplo? Legal. Nós temos as plantas que são plantas de gases do ar, que nós chamamos. Gás do ar é o oxigênio, nitrogênio e o argônio, né, que são produzidos. Vamos pensar aqui que 21% desse ar que nós respiramos, de 21% é oxigênio, 78% nitrogênio e 1% de vários gases, que eu falo brincando para os clientes que tem a tabela periódica ali, vários gases e produtos, sendo que uma participação bem pequena é o argônio, que é um gás raro, e é um gás caro, né? Então, desses 21%, cada gás tem uma temperatura de liquefação diferente, então tem que ter compressores muito potentes, muito fortes, baixar a temperatura do gás. O nitrogênio, por exemplo, está em menos 180 graus, 186 graus de temperatura, o oxigênio em torno de 182, 183 de temperatura, então são baixas temperaturas e compressores muito potentes. Hoje, só para vocês terem uma ideia, a White Martins consome, cerca de 2% de energia do país. Parece ser pouco ou não, mas quando você imagina uma única empresa está em torno de 2%, entendeu? Então, qual que é o principal custo de produção de gás? É muita energia elétrica. Então, é uma Por conta do tamanho dos compressores. Totalmente eletrointensiva. A gente compra energia de todas as concessionárias que existem do Brasil. Estamos no mercado cativo, mercado livre, energias renováveis também, fontes renováveis. Então, o principal custo insumo da empresa hoje, qualquer empresa de gás, é energia elétrica. Então, necessita de muitos compressores para poder comprimir esse gás, baixar a temperatura, para poder fazer o quê? Liquefazer esse gás. Quando você liquefaz o gás mesmo, a gente chama de gás, mas ele está na forma líquida, né? É só para facilitar o transporte, o armazenamento dele e poder transportar via carretas e até chegar a poder entregar num cliente, num tanque criogênico, ou até numa filial da empresa e poder comprimir ele em cilindros, para poder também entregar no varejo ou em consumos menores, onde não tem um tanque estacionário. Então a gente tem 2 pontos aí que são essenciais nesse processo. Primeiro, a parte de manutenção dos compressores, que não pode parar, o oxigênio não para, né? Nem na indústria, como você mesmo disse, nem na indústria. E eu estou ficando admirado porque, assim, a gente vê com frequência, né? Mas a gente também não sabe a dimensão, né? Então você para para pensar, a gente que vem de manutenção, trabalha com a parte de manutenção, e você tem um exemplo real de algo essencial, né? Aí você pega os compressores que eles trabalham a todo vapor usando 2% da energia de um país, que eles não podem parar nem a pau. Né? Sim, é muita coisa. Não pode parar nem a pau. E a responsabilidade da logística e transporte. Então, são 2 setores fortes que caem em cima do comercial. Você é meio que o para-choque ali de todo esse processo. Nós absorvemos tudo que pode acontecer, é isso aí. Então, assim, acaba absorvendo. Tem uma curiosidade que, assim, eu escuto falar muito dentro da indústria, principalmente dentro da oficina da indústria, tá? É que o pessoal, não sei se mito, né, mas o pessoal fala, cilindro de oxigênio, você não pode mexer com a mão, tudo sujo de graxa. Os hidrocarbonetos. Porque senão tem risco de explodir. Cilindro de oxigênio não pode carregar deitado, né? É mito? É verdade? É verdade. Até que ponto? Qual que é o cuidado? Eu sempre falo nas visitas... Deitado, você fala assim, rolando, assim, pegar aqui... com certeza. Tem todo o critério de segurança, né? E é comum, a gente visita os clientes e nós reforçamos sempre o principal ponto. E até eu falo, querendo ou não, nós falamos popularmente que o principal assunto no nosso dia a dia é segurança,
fundamental. Nós somos uma indústria química, então tem que ter segurança Sim, com no certeza. nosso dia a dia. Falamos muito de energia elétrica pelo fato de ser o principal custo, e depois a gente fala de gás. Então, às vezes o cliente já chega falando de gás direto, tem muita outra história e contexto por trás para a gente poder abordar com o cliente. Então, segurança, no ponto de segurança. Popularmente, você já deve ter escutado falar que o pessoal chama de bala de oxigênio, torpedo. Por que isso? Porque realmente, quando rompe aquela válvula de um cilindro de aço, é um cilindro sem costura, sem ponto de solda, ele rompendo aquela válvula, ele vai que nem um torpedo. Quando tiver gás ali, e ele está com mais de 200 kg de pressão. Quando que rompe essa válvula? Se tiver algum... Não sei se vocês já assistiram aquele programa do Mythbusters. Isso, Já. já fazem teste. Eu não sei se vocês viram um episódio deles que eles romperam duas paredes de tijolo com um cilindro desse. Fizeram uma guilhotina. Eu não vi, mas já... A válvula do cilindro, ele detona 2 paredes de concreto. Então, Mas quando que rompe? Caindo? se não tiver o cuidado necessário no fixar ele com uma corrente na parede, por exemplo, ele vai romper aquela válvula. Até porque a estrutura dele, acredito eu que por questão logística, né, sendo aquele cilindro, tem que ser mais compacto, né, para poder movimentar melhor, mas se você não tem uma forma de fixação adequada, ele tem um risco muito grande, porque ele é comprido, né? Então ele tem um risco muito grande de queda. Né? Nós fazemos também manutenção, né? Nós fazemos a troca da válvula periodicamente, fazemos os testes hidrostáticos também de suportação de pressão dentro do cilindro. Que é um vaso de pressão, né? Exatamente. Tem norma. Exatamente, tem norma para tudo. Então, o risco maior é pelo fato de ser um cilindro de aço e com muita pressão. 200 kg força por centímetro quadrado é uma porrada. Então, ele voa, enquanto tiver obstáculo na frente, ele vai estar afetando, entendeu? Por isso que é muito perigoso a integridade física das pessoas que estiverem em volta. Certo. Tá? E, assim, para você aí, que tá assistindo, mecânico principalmente, que vai com aquela mãozona toda suja de graxa, mexendo no cilindro de oxigênio, comenta aqui para ver se você já fez isso. Qual que é o perigo da mistura da graxa, no caso, que é o que popularmente a gente escuta mais falar. Tá, que a graxa, o óleo, é o hidrocarboneto, né? E aí a gente lembra do triângulo do fogo. Só vai precisar de uma ignição. A partir do momento que tiver uma ignição, quando junto o combustível comburente, nesse caso com a ignição, ele vai dar um flash, vai fazer a queima, vai ter a origem do fogo. Esse é o maior risco com o envolvimento do oxigênio com o hidrocarboneto, que seria a graxa ou um óleo. Tá? A gente já escutou até, para vocês terem uma ideia, naquele momento que tinha paciente em casa que eu falei no começo da conversa, por exemplo, teve um fato no Brasil que aconteceu que parece bobeira, mas é questão de segurança que acontece. Paciente que estava utilizando um concentrador de oxigênio, né, um equipamento portátil, com a cânula nasal, ela tinha passado hidratante no rosto anteriormente, com oxigênio, e resolveu fazer o quê? Fumar. Acendeu o isqueirinho para fumar. Olha que legal. Então teve o fogo perto com hidrocarboneto no rosto e o cigarro e o oxigênio respirando na cânula. Ele acaba vazando uma parte, então aquilo ali deu um flash e queima o rosto da pessoa. Então é perigoso. Eu não sei se eu fico mais impressionado pelo hidratante ou a pessoa tá usando um respirador fumar. E acontece, mas acontece muito. Então por isso que a gente tem que reforçar sempre questão de segurança, que pode acontecer dentro de uma residência e na oficina ou numa grande indústria. Isso acontece. Mas então essa parte que você atende, a parte home and care, é algo muito mais, digamos assim, que tinha uma responsabilidade maior no trabalho que você tinha que fazer ali. Exatamente, de orientação. Que talvez são equipamentos que não é do dia a dia comum da população. Porque dentro da indústria existe já os procedimentos de segurança, existe EPI, exatamente. Tudo isso. Agora, dentro de casa... Exatamente, é diferente. Ou até a manutenção dentro de casa, que a pessoa quer fazer uma soldinha, um corte, alguma coisa dentro de casa, só por estar em casa, aí trabalha com bermuda, chinelão, tranquilo. É assim. Pô, não pode, tem todo o risco, né, que pode acontecer trabalhar com gás. Né? Tem. Você quer dar manutenção? Fala aí o que você faz dentro de casa quando você não tem que usar EPI. Aí, beleza. Porque o negócio fica feio, meu. História que quando ninguém tá vendo, a gente acaba falando. Meu, a rasgueiragem come solta, bicho. Tá aí, né, meu? Olha que legal. E então aí nessa parte aí você entrou, home care, aí começou a atender a parte da industrial. Parte industrial, você tem toda essa linha da parte de oxigênio, que você atende essa parte das soldas. Quais são as outras
outras Tem bastante vertentes. processo. Um dos processos, o Lincoln quase foi cliente nosso, né? Que ele me abordou um dia, eu tentei vender um serviço, produto para ele, não consegui, mas o bom vendedor não pode desistir. Né? Nem no sétimo podcast. Vou me cobrar. Vai cobrar. Nós ainda vamos conversar sobre isso, né, Lincoln? Para fechar negócio aí. Meu, você é o melhor vendedor que eu já vi, bicho. O cara veio no podcast. Não podemos desistir jamais. Né? Não, jamais. Mas foi um bom motivo, nós trocamos afinidade e hoje eu estou aqui presente. Tá Então, vendo? Foi muito bom. Que legal. Então, dentro dos processos, tem gás em todo o processo, de solda, corte. Naquela ocasião, o Lincoln queria fazer uma manutenção em congelamento de tubulação, de grande diâmetro, não lembro exatamente de 4 polegadas ou acima disso, grande diâmetro de fazer congelamento com água corrente. Então, a gente trabalha com nitrogênio, né, aquela baixa temperatura, congela com tubo camisa, aquela tubulação para poder fazer uma troca de válvula ou a manutenção necessária naquele período de tempo. Isso é comum. Olha que legal. Os processos. E aí vai desde tudo, uma bebida, por exemplo, para fazer um refrigerante, água com gás tem aquela bolinha, então vai um CO2, que é um outro produto que não é a captação, não é do nosso ambiente, não é um gás do ar, ele é um subproduto da indústria, principalmente de fertilizantes no Brasil, e que nós utilizamos CO2, por exemplo, para fazer água com gás, o refrigerante, cerveja, mas muito CO2 também. Então são vários processos da indústria que utilizam os gases, a siderurgia, fornos, muitos fornos para derreter metais, aço, alumínio, caldeiras, não só gás de manutenção, né, mas gás de produção mesmo. Congelamento, indústria alimentícia, nós temos o mesmo CO2. Hoje existe legislação no Brasil, por exemplo, para fazer o abate de suínos, tem que ter um atordoamento. Você não pode fazer o abatimento, abater o animal por questão de qualidade de vida animal, que eles usam esse termo. Justamente você faz ele ter o atordoamento, dá uma dormidinha ali no porquinho, antes de fazer o corte, realmente, o abate dele. Tá? Isso é legislação. Tem que dar uma anestesia primeiro, Exatamente. depois Ele vai numa câmara com muita concentração de CO2, perde a consciência, fica ali dormindo e depois faz o abate. Isso é tanto para suíno quanto aves, por exemplo. A aves tem uma qualidade. Quando você faz esse processo antes, evita que a ave fique se batendo. E aí impacta na qualidade da carne, na coloração da carne. Por exemplo, a ave que está muito tensa, ele muda a visual. O visual da carne fica diferente, por causa daquele momento de estresse. Então, a partir do momento que você faz um atordoamento no animal, você com CO2. Com CO2, isso aí. E aí depois tem o nitrogênio. Você vai congelar essa peça para a indústria, para distribuir no mercado nacional ou até exportação, que os mercados brasileiros exportam muito alimento. Né? Sim. Hoje o Brasil é um grande quintal aí do mundo que nós fornecemos muito alimentos, desde peixe, aves e suíno e bovino. Então, para todo o congelamento de qualquer animal, qualquer parte da peça, né, é utilizado nitrogênio. Devido à baixa temperatura, você congela rapidamente, forma um crush, aquela crocância da peça, né? Não acumula água, para poder ser transportado, ou no mercado nacional ou mercado internacional de exportação. Então, estrategicamente, uma empresa de gás, ela está estrategicamente e economicamente, ela está muito forte. Nós estamos presentes em tudo. Numa televisão tem gás, aqui nessas chapas de ferro. Televisão? Na televisão, nas placas eletrônicas. Cara. Tem tudo. Gás está em todo o universo que a gente imagina. No nosso assento, na nossa cadeira, onde tiver um metal, alguma coisa, na nossa bebida, a gente está presente. Que legal, cara. É interessante. Até fugindo um pouco dessa parte de mais de indústria, a gente vai falando de oxigênio, tudo. Teve aquela... Você está com 20 anos no White Martins, então teve aquele cenário lá da pandemia. Pandemia foi um caos. Foi um negócio inacreditável. Foi inacreditável. Conta aí um pouquinho pra gente como que foi essa parte da pandemia, os casos, na ocasião ali da pandemia, como que a White Martins, você principalmente, né, como responsável comercial, como que vocês se prepararam ali? Sim. Né, e quais foram as ações e os impactos, né, uma visão global ali, que vocês viram o mercado e tudo mais? A maior dificuldade naquele momento, Vitor, foi realmente
a demanda foi muito grande, além do que havia de estocagem nos hospitais, né? Então, o consumo de oxigênio foi muito elevado, realmente, por tudo que aconteceu, que a gente viu, e talvez naquele momento o nosso nome ali ficou em evidência também na mídia, né? Então, não houve a falta em si de produção. Produção sempre teve, sempre tinha, a gente conseguiu manter. O problema, a dificuldade de qualquer empresa de gás naquele instante, era a logística para poder chegar. Por isso que onde foi impactado, região norte, nordeste, foi impactado pelas distâncias de onde estavam os principais centros econômicos do país, onde tem a maior produção, né, volume de produção, e a distância de chegar produto até lá. Então, realmente, às vezes você pensa num hospital que a gente abastece, faz o fornecimento a cada 15 dias, naquele momento da pandemia era a cada 5 dias, de repente chegou no ápice a cada 3 dias tinha que entregar. Então, às vezes a carreta nem conseguiu terminar as entregas naquela determinada região, já tinha que voltar para a planta ou ter uma outra para poder chegar. Então, foi realmente um momento muito turbulento e que, graças a Deus, a gente conseguiu. Fora que era além dessa parte logística também, a burocratização e os processos também, né? De segurança, Sim. a parte do uso de máscara, para você poder entrar num local, para descarregar, fazer alguma coisa. Exatamente. A Força Aérea, eu lembro bem que a Força Aérea ajudou também a empresa que pôde transportar via aviões até Manaus, né? Principalmente Manaus, que foi onde pipocou realmente a situação toda. Então, no final, a gente conseguiu passar bem nessa situação, mas foi um momento muito caótico. E aí, na ocasião, deu prioridade ali para os hospitais, e como que ficaram as indústrias? As indústrias nós atendemos. Porque fechou muito, né? Muitas fecharam, outras até quebraram, né? Por questão da pandemia, mas tinha indústria ativa ainda que precisava. Tinha indústrias que a gente viu, como eram decisões municipais, estaduais, havia muita legislação de parar a produção. Não sei se vocês lembram que tinha muito aquela briga toda de se fecha, não fecha. Então, Sim. teve muito que aconteceu isso. Então, as indústrias entenderam naquele momento também, até pelo mercado consumidor, que somos nós. A gente estava em lockdown em casa, sem trabalhar, então o mercado retraiu naquele instante. Sim. Automaticamente, o volume de entrega nessas indústrias foi reduzido. E aí, nisso, a gente conseguiu dar a atenção devida também para os hospitais, que não tem jeito. Teria que ser... Era prioridade. Não poderia ser diferente, entendeu? Uhum. Onde havia vida envolvida, tem risco das pessoas, então foi migrado toda a atenção para eles realmente. E automaticamente a indústria já estava parada, reduzida, né? Então, esse volume já acabou sendo migrado principalmente para os hospitais. Aí conseguiu equilibrar e focar mais na parte... Exatamente. E aquela história, né? Ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia como seria. Foi novidade para todo mundo passar por aqui. Todo mundo teve que aprender na marra, né? Exato. Não teve assim, não foi uma coisa assim, não era uma coisa esperada, não é uma coisa que a gente já tinha passado para saber como que vai agir. Tudo teve que ser decidido na hora. Sim. Né? E o que envolvia risco de vida teve prioridade. Tanto é que logo depois também, quando voltou, a gente pôde perceber que a economia deu aquela acelerada. As indústrias voltaram a produzir, existia delay no mercado, né, de poder, de toda a cadeia produtiva estava com atrasos de entrega também, quando o mercado começou a puxar. Nós voltamos às ruas, todo mundo voltou a trabalhar, voltaram às escolas, voltou a atividade teoricamente ali normal, e aí volta o consumo interno. Consumo interno sendo alimentado, as indústrias tinham que correr. Todos os produtos do nosso dia a dia. Então, naquele momento também ficou bem agitado, conturbado o mercado para conseguir atender todo mundo junto. A gente passa ileso nisso tudo porque a estrutura é muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem 23, 24 plantas, né, dessas de gás do ar que comentei, de produção no Brasil. Só as outras empresas de gás, somando as outras que estão aqui no Brasil, o somatório delas não dá 20. Né? Então, só a White Martins sozinha tem 23 plantas, né, de produção de gás. Então, é muito grande, está em todas as regiões do país. O nosso país é tamanho continental, tem que estar presente em tudo, não tem jeito. Né? A gente tem que entregar no ponto mais distante do Brasil também. Certo. A gente estava comentando sobre, né, pandemia, lockdown e tal, e a questão da guerra. Tá? O que é a guerra? Porque, assim, hoje todo mundo está vendo, né? A guerra para todo lado, né? Principalmente da Rússia, né? Irã. O que impacta isso na distribuição de gás? Hoje assim, até gostaria que você até explicasse um pouco, pessoal, como que eu posso colocar essa pergunta?
essa distribuição, né? Então a gente tem a parte do gás, que é a parte que vem da Petrobras, né? A parte da Petrobras. Qual que é a relação, né? Por exemplo, Petrobras, White Martins, em relação ao mercado. Então, a gás hospitalar, mas a Anvisa que regulariza toda a distribuição de gás da White Martins. Da Petrobras De medicamentos, a Anvisa do medicamento. Medicamento. Né? Isso. Medicamento. Mas é a Anvisa que valida essa distribuição Isso, da a vigilância sanitária. sanitária. Local. E esse processo, ele passa ali pela Petrobras, ele envolve, tá voltado ali com a Petrobras ou não tem nada a ver? Não, o envolvimento da Petrobras em relação à guerra, nós temos um produto que é o gás natural. O Certo. gás natural hoje no Brasil, ele vem da Bolívia, do gasoduto da Bolívia. Aí talvez naquele instante da guerra não foi impactado, ou a guerra continua, né? Não fomos impactados nesse produto específico, no gás natural. Mas tem uns fatos que eu posso citar, por exemplo, que tem alguns gases especiais que eram produzidos na Ucrânia, por exemplo, que depois que foi invadido pela Rússia, e inclusive a Ucrânia e a Rússia são muito fortes de fertilizantes, nós somos realmente dependentes deles aqui no Brasil. E que aí algum determinado gás, que é um gás especial, que é de laboratório, tudo, ele talvez foi impactado naquele instante. Tem um episódio que a guerra em si, junto com a pandemia, influenciou no Brasil, foi lá na retomada em 2022. Eu lembro que teve um delay para chegar aquela pandemia na China, que eles tiveram um lockdown mais tardio, né? Não sei se vocês lembram que o mundo todo estava parado, a China estava trabalhando. Quando a gente começou a voltar, a China teve o lockdown neles. Então fecharam-se as fábricas mais tardiamente lá também. Então o que aconteceu? Naquele mesmo momento estava a China parada, teve o episódio daquele navio que encalhou no canal de Suez, que foi atravessado por não sei quantos dias, que atrapalhou toda a rota marítima da Ásia e Europa. Né? Então, não chegava container na China, com a China com as fábricas paradas, e as indústrias aqui no Brasil dependiam de manutenção, de equipamento que vinha da China. Naquele instante, por causa de guerra, por causa de um navio atravessado e a pandemia que aconteceu lá também, acabou atrapalhando de chegar um equipamento para fazer a manutenção necessária, uma troca de equipamento, alguma peça necessária para poder chegar aqui no Brasil e fazer a manutenção necessária. Mas é mais a parte da manutenção. Exatamente. Aí seria. Esse foi o impacto naquela ocasião. Legal. E Henrique, a gente tem os maiores fornecedores de gás hoje, Estados Unidos, Rússia e o Irã. Os três estão em guerra, né? Estados Unidos... Estão ou vivem? Vivem em guerra, né? Eles três vivem em guerra. A Rússia com a Ucrânia, o Irã, né, com Israel, e os Estados Unidos sempre nessa parte de intermediação. Eles têm tem um gás que é o GNL, é isso? Isso. Que é o gás natural líquido, liquefeito, que é fabricado também pela White Martins. É uma oportunidade de mercado, para White Martins, como que tem essa procura? Porque assim, se você tem um grande fabricante, né, de determinado commodity, digamos assim, e que não está envolvido com a guerra, né, de modo geral, está bem posicionado, é sólido tudo, tem procura? Até por pessoal, procura da Rússia, Estados Unidos, Irã, existe isso? Essa procura pela... Não especificamente pelo fato de guerra ou não guerra, mas, por exemplo, o nosso gás que nós recebemos da Bolívia, ele é uma outra opção no mercado nacional, né? Em relação ao GLP, por exemplo, que é muito comum, o gás natural é uma outra opção para as indústrias, né? Lógico, como todos os gases são commodities, principalmente o gás natural, o GLP, é uma commodity que tem a variação de preço no mercado. Então, isso vai de acordo com algum determinado momento, mundial ou regional que seja, para a indústria, que seriam os nossos clientes, tomar a decisão. Se ele vai para um GLP, se vai para um gás natural. Existe uma diferença também de poder calorífico, né, entre um e outro, que realmente aqui no Brasil a gente recebe esse produto, um gasoduto, a gente liquefaz, por isso o L do GNL é liquefar, é liquefeito justamente para transportar e armazenar. Então, basicamente é isso, e poder levar em local onde não tem esse gasoduto do Brasil, né? Para fazer transportes distantes. Exatamente. Também. Porque a Rússia, ela fornece para praticamente toda a Europa. Isso. Né? E aí teve aquelas sanções dos Estados Unidos, tudo, e ainda tem essa parte do mercado hoje
que a gente, até abordando um pouco mais de atualidades, né? Que os Estados Unidos estão buscando sanções para os BRICS, né? Para os países do BRICS. E nessa sanção dos países do BRICS, o gás como commodity, né? O que a gente pode esperar dessas possíveis sanções, da guerra? A gente vai ter um impacto, a gente pode sentir que vai ter um impacto muito grande em relação a essas sanções dos Estados Unidos? A principal sanção que eu vejo hoje no mercado americano seria no caso de exportação, né? Mas principalmente hoje, como o consumo maior desse gás, de que é feito o gás natural, está sendo aqui no mercado nacional. Então, para essas empresas que estão consumindo, não vai ter esse impacto direto. Mas realmente, talvez se essa empresa que consuma o gás e naquele produto que ela produz e que exporta, aí naquele item talvez vai sofrer essa sanção americana de taxação, né? Então, talvez seja esse efeito indireto na taxação daquele segmento específico. Aí eu sei que o Trump está escolhendo, não sei se ele vai escolher siderurgia, algum produto, alimento, ele está mirando em alguns players diferentes para fazer essas taxações, né? Na verdade, ele está chamando para negociar. Essa é a verdadeira intenção dele, que ele anuncia, todo mundo vai lá para sentar e negociar. Esse é o maior interesse dele realmente, né? Porque foi o que ele fez, né? Ele colocou lá na mesa a possibilidade, deu um prazo para o pessoal se atualizar, né? Se organizar em relação a essa parte. Está fazendo a segunda chamada agora. Sim. E ele vai começar a trabalhar nessa Joga parte. confusãozinha e deixa... todo vai se acostumando ali, Mas de modo geral, se acomodando. Então, assim, de modo geral, a gente pode falar assim, o mercado Brasil hoje, né, abastecido pela White Martins, a gente tá seguro. A preocupação é com os exportadores mesmo, né? E se for o segmento que eles estão mirando ou não para ser feita a taxação. Mas principalmente o mercado de gás nacional, o gás nosso, realmente, que nós trabalhamos, não tem esse impacto direto. O pessoal pode ficar tranquilo, então não vai faltar gás para ninguém. Não, tá bom, tá vendo? Então, agradece para ele, viu? Continua aí. Vamos continuar trabalhando, legal. E nessa sua carreira aí de 20 anos, quais são os maiores desafios que você enfrentou, né, em relação... Tem, claro, pandemia, guerra agora, sempre tem um pormenor, mas tem algo que, assim, que é uma particularidade desse mercado de gás, quando você fala da parte comercial, alguma coisa que sempre tem e é sempre um trabalho, sempre um desafio, né? O maior desafio hoje é a gente poder entrar num cliente, numa indústria ou num hospital que seja, e entender qual que é a necessidade. É isso que um bom profissional do comercial tem que saber fazer, né? Poder identificar, bater o olho numa visita, identificar naquele cliente específico o que ele precisa realmente, qual o tipo de produto que ele precisa, qual o tipo de serviço que ele está com dificuldade. Isso precisa, o profissional de comercial, ele precisa passar desde uma manutenção, desde a produção, conhecer, não só tratar somente com suprimentos, com o pessoal de compras, né? Ele seria a última parte, talvez. Então tem que conhecer toda a cadeia produtiva do cliente ou toda a necessidade de um corredor de hospital, tudo que eles precisam para a gente poder apresentar o melhor produto, o melhor serviço, na melhor condição e poder depois sentar com alguém de compras e suprimentos e fechar um bom acordo, né, comercial. Então a dificuldade nossa é ter essa visão de chegar no cliente. Hoje em dia todo mundo fala da dor, né? Qual que é a sua dor? É entender qual que é o calo que está dificultando naquele momento para a gente poder oferecer o principal produto, o melhor serviço para ele naquele instante. Porque o comercial, normalmente o pessoal usa muito, comercial vendas, cara, mas você tem que entender o processo, a parte técnica. De tudo. É interessante isso, né? A gente conversou sobre essa minha formação, mas eu estou envolvido em tantos processos diferentes que é legal, que é só o cabelo branco, né? Que proporciona isso, com o tempo da experiência, a gente poder escutar e falar, pô, você está com uma dificuldade assim, eu tenho tal produto para te oferecer, né, nessa tua dificuldade. Por isso que é interessante que às vezes o cliente no dia a dia, as empresas no dia a dia, está trabalhando, correndo para resolver de tudo, para entregar os pedidos para os clientes e não está enxergando onde que está o problema exatamente. E às vezes vem nós que chegamos de fora, a gente dá uma boa olhada ali na produção, a gente pode sugerir que nós temos um profissional dedicado para cada setor. Tem um profissional especialista em soldas, profissional especialista em corte,
profissional da siderurgia, profissional do ramo de alimento. Então tem profissional para cada área. Nós levamos esse profissional junto para fazer uma abordagem tanto comercial quanto técnica, justamente para poder identificar qual é exatamente o problema que eles estão vivendo e oferecer o produto e o serviço. Você acompanha essa equipe Nós em campo também? Acompanhamos, exatamente. Legal. Acompanhamos para saber desde o início de como foram essas visitas até o fechamento do negócio em si, né? Mas isso aí é um tipo de conhecimento que você adquire só com experiência, né? Só com o tempo. É impressionante. E cada dia, e não existe alguém que saiba tudo, não. Isso aí cada dia a gente aprende mais, não tem. É o tal do lifelong learning, né? A nossa vida, é um aprendizado constante. Contínuo. É isso aí. É. Isso que é interessante. Porque, assim, na verdade, em qualquer área comercial, né? De qualquer segmento, né? O cara tem que saber o que ele está falando. Não adianta o cara chegar lá e só com um catálogo debaixo do braço achar que vai vender um monte, que não vai. Não existe um pacotinho fechado para todo mundo. Não existe nem fórmula mágica, isso aí não existe. O atendimento e a prestação de serviço tem que ser customizado, de acordo com a necessidade de cada cliente. E todo dia você tem que conquistar o cliente, tá ali, ser presente. Não tem rotina. O legal do comercial, o legal de indústria é exatamente isso, que não tem comodidade, né? Não tem dias iguais. Cada momento, por mais que você se programa no começo do dia para fazer uma determinada atividade, de repente toca o telefone, primeira ligação do dia, que já toma o dia inteiro. O resto mais que um, né? O resto da semana de trabalho que você conseguiu fazer uma. O cara do comercial é aquele cara que realmente sai de casa para matar um leão por dia, cara. Exatamente. Sabe, você não consegue, não existe assim uma rotina de trabalho. Né? Cada vez você está enfrentando um desafio diferente. E o mercado te proporciona um desafio diferente e faz você aprender a cada dia. Sim. Né? Essa é a parte mais bacana. Nós temos o desafio de cumprir o resultado do ano, aí quando você olha, vai diminuindo o tempo, né? Você tem que entregar o resultado lá no dia 31 de dezembro todo ano, mas para isso, trimestralmente a gente tem que fazer o resultado, mas para isso a gente tem que olhar dentro do mês, e a cada mês, eu sempre falo isso para a equipe, né? Que todo dia 1º de cada mês começa do zero. E aí não importa se você bater a meta, sempre assim. Tem que sair de casa querendo saber qual que é a minha meta do mês para poder entregar. E é assim, fechando a meta do mês, do trimestre, para chegar no final do ano e tá todo mundo feliz ali que conseguiu cumprir os objetivos, né? Que são difíceis. Eu sei que essa parte de gases é muito interessante, mas voltando um pouquinho para o lado comercial, né? Já aproveitando esse gancho aí, que você fala assim, a equipe tem que entender que toda vez que vira o mês, a gente precisa, né? Correr atrás de uma meta e tal, mas e como que faz para motivar uma equipe assim? É difícil, é muito difícil. A gente se pergunta como eu me motivo primeiro, né? Então a gente sabe o que... É verdade, né? A primeira coisa é como eu vou estar motivado para motivar os outros. E realmente, talvez pela dinâmica de que não tem dias iguais, pelo fato de que não é uma certeza, né? A certeza que eu vou chegar naquele resultado. Isso torna-se uma motivação de você sempre fazer algo diferente e tem que ser uma busca implacável. Eu pelo menos, quando eu converso com o pessoal internamente, eu falo que tem que ser uma busca implacável pelo resultado. E não temos outra alternativa. Não temos outra saída. A gente tem que buscar o resultado da companhia, né? Então, a motivação é diária, de você querer fazer algo diferente. Já ofereci para o Lincoln um determinado serviço, não deu certo. Como que eu vou oferecer de um outro jeito? Ou entender melhor o problema dele, se eu posso oferecer talvez um outro produto. Essa é a motivação de você ser um inquieto, né? Ser um inquieto de natureza e poder chegar numa conclusão final, num bom resultado, que você, depois de tanto trabalho, tanto suor, tanta dedicação, você conseguiu resolver o problema do cliente, que é o importante, e consequência do resultado interno, né? Então, é o perfil comercial, né? Exatamente. Se acreditar, ter resiliência, o não você já tem, continua. Nós sabemos que todo mundo é ser humano, não tem jeito, as pessoas têm sentimentos, mas realmente é necessário, né? Então, dentro desses sentimentos, a gente tem que ter muita inteligência emocional, muita paciência. Realmente, é difícil, não é fácil, não. Os cabelos atrás que me digam. Isso é verdade. Vendo aqueles vídeos de como que é trabalhar no comercial, aí o cara fala assim, não, é tranquilo, aí aparece um senhor de idade, fala assim, um senhor de idade de 25 anos. Esse é o Henrique, né? Comercial da White Martins, 22 anos, parabéns. Parece aqueles memes. Mas é isso mesmo, comercial, cara.
Eu machuco todo dia, né? É todo dia, todo dia. A meta lá é muito na White Martins, é muito agressiva? São metas fortes, são São fortes. que vai ser cumpridas. Desde quando eu entrei, são metas muito fortes. Porque imagina, Ainda mais sendo o principal produtor de gases é isso que eu fiquei imaginando. do Você Brasil. vamos falar assim, você tem uma estrutura de manutenção que deve ser algo surreal, né? E o estresse daquele setor de manutenção logística, cara, só pode gerar mais metas. Sim. Porque provavelmente na White Martins não se regula a manutenção. Uhum. Não é uma empresa que tenha problema, assim. Tenha problemas, claro que tem, mas assim, de se regular a manutenção. Deixa para. Não, o negócio Lógico, não envolve segurança. envolve segurança. Envolve segurança. A parte logística também Uhum. não pode falhar. Envolve vida. Envolve vidas, né? Então não pode falhar em nenhum instante. E a parte comercial envolve a sua vida. Literalmente, né? Imagina, não, o White Martins, o mínimo que eu quero é uma meta absurda. Sim. É esse o caminho. Oh, e aí eu ia falar uma coisa, quem não chora não mama. Como é que a White Martins pode patrocinar a gente, cara? Olha só, hein? Olha, bota ele na Berlinda aí. Verdade, né? Ué? Eu vou ter que envolver o pessoal da nossa comprar matriz. pedido meu, né? Então, eu fiquei pensando, a gente cobrou um pedido, a gente pode cobrar. No ar aqui tentando fechar negócio, Nossa. ainda daqui com o Lincoln. A gente tem que sair, a gente tem que começar a fazer essas Falando que coisas não posso dizer. ao vivo, meu. Ao Verdade. vivo, pra todo mundo ao vivo assistindo a gente. Falar assim, como que eu faço para o White Martins patrocinar a gente aqui? Né? Pra gente poder agradecer, ó. A Copamps, a Viterbo Ramos, o pessoal da Águia Solar, né? A gente tem a equipe aí, o pessoal que patrocina a gente. Se você tem interesse em colocar seu nome aqui, patrocina a gente também, tá? Entre em contato com a gente e vamos patrocinar aqui. É um catálogo móvel. Isso, porque assim, e você também, aproveitando esse gancho, você que está assistindo a gente, não está inscrito no canal ainda, se inscreve, tá? Compartilha, dá essa força pra gente aí, tá? Que vai ajudar muito a gente trazer sempre mais conteúdo para tá, né, te proporcionando cada vez mais conhecimento, né? Não, Com certeza. E é muito legal, Vitão e Lincoln, essa iniciativa de vocês de fazer esse bate-papo, porque só soma, né? Soma com esse mercado da indústria, trazem pessoas diferentes, eu acho que conversas diferentes que a gente tem nesse mercado, eu posso considerar que é algo diferente aí também por essa história que eu apresentei aqui para vocês. Até se vocês quiserem desenvolver assuntos específicos, a gente traz alguém mais tecnicamente capaz de focar num assunto, um determinado tema, né? Se vocês tiverem esse interesse também. Então, é muito legal e parabéns pela essa iniciativa de vocês. Isso é legal até pro pessoal que tá olhando, que a gente sempre fala assim, você que tá assistindo o podcast, manda pergunta. O que você tem de dúvida? Que eu fiquei com dúvida em relação ao White Martins, queria saber um pouco mais sobre tal processo e tal, que a gente quer começar a trazer aqui, né? O pessoal, nem que for para fazer, de repente, uma gravação. Henrique, vamos fazer uma gravação aí, né? Sobre uma dúvida específica de um seguidor nosso, tudo a gente quer trazer. Legal. Essa parte também, mas não deixa ele fugir do assunto, porque é muito liso, hein, meu? Patrocínio, White Martins. é comercial, né? O cara tem a banha. O cara tem as mães, Tem a Esse manha. Mas assim, uma meta assim sempre muito agressiva imposta para você sendo um gerente da área comercial, né, de uma unidade que não deve ser pouca coisa para fazer, né? Você é doido. Não consegue ter vida pessoal. É difícil poder fazer a curva de Maslow, né, que faz aquele circuito que tem as qualidades, né, a parte familiar, pessoal. Exatamente. Então, realmente, buscar o equilíbrio é complicado. Eu conheci também o Lincoln numa outra ocasião, não sei se o Vitor sabe, a gente já jogou beach tênis junto. Fofocas, Fofocas do E indústria. já jogou beach tênis junto. Então, o beach tênis talvez é uma forma de válvula de escape. O Lincoln Legal. gosta também de dar tiro aí, que seja. Mas tem que ter válvula de escape, tem que ter lazer, momento com a família também. Querendo ou não, a gente passa o dia todo no trabalho com as pessoas. Você treina sempre? Beach tênis? De fim de semana, principalmente, e geralmente numa segunda-feira que eu jogo uma liga, alguma coisa. Ó, que legal. Mas é muito pouco. Poderia ser mais. Eu gostaria de ser muito mais, né, durante a semana. Mas não consigo, não.
Importante é ter essa qualidade de vida. No fim de semana você poder curtir, fazer uma atividade física, poder curtir com a família e buscar esse equilíbrio sempre, né? Durante a semana fazer uma leitura, fazer atividade física também é importante. Porque difícil. você precisa manter o corpo ativo também, né? Não só mente, né? Exatamente. Que faz diferença. Faz bastante diferença. Isso é legal, mas assim... E querendo ou não, impacta na performance do profissional, né? Para qualquer Com profissional. Essa é a super dica, hein? Super dica da indústria. Exato. E não importa a posição da pessoa, tá? Do profissional. Porque eu imagino não, eu tenho a certeza que todo profissional, independente da área de atuação, ele tem que ter o lazer dele. Ele tem que ter aquela válvula de escape. Ele precisa estar com os amigos, precisa fazer uma atividade física para estar bem condicionado, para estar com a saúde em dia, para poder desempenhar a função dele no trabalho. Seja um trabalho braçal, um trabalho emocional ou com aquela tensão do dia a dia, que seja o trabalho administrativo, mas a pessoa precisa estar bem, né? Com ela mesma. Tá certo. Então, para você aí, ó, aquele workaholic, né? Ixi. Tem que falar no trabalho, tá vendo? É um profissional da área da saúde, tá? O cara é gerente da White Martins, mas ele é profissional da área da saúde. Então o homem sabe o que tá falando, tá? Não tá falando por acaso, né? O pessoal tem mania, né? A gente, aqui, a ideia é sempre assim, a gente traz o pessoal passa a experiência, a gente tira bastante dúvida, conta bastante coisa e a gente sempre quer mostrar o lado, né? Mais pessoal também Sim. do participante. Por trás do gerente. E tem uma vida que o cara vem e fala assim, não, porque... Tem um ZQF atrás do CNPJ. Exato. Porque é uma coisa que a gente escuta é assim, também, você é gerente, mas também você tem sua empresa. Mas também, se eu tivesse a oportunidade que você teve, eu também faria. As responsabilidades são proporcionais também. São proporcionais. Isso que o pessoal não vê. Que vai subindo, que tem pesos também diferentes. Exatamente. E o pessoal tem que saber também que nem você mesmo falou, dentro de tudo isso que você faz, né, toda essa responsabilidade que você carrega em relação à equipe, em relação à parte comercial de uma empresa de tanta responsabilidade em relação ao mercado interno, mercado externo, atendendo diversos segmentos, você ainda tem uma vida, você... Sim. Faz sua leitura, faz seus exercícios, pratica o beach tênis, né? Então é legal o pessoal ter esse conhecimento, olha lá, copinho Stanley, tá vendo? Então é legal o pessoal saber que é possível, sim, né? Que isso acontece, que você, dentro das dificuldades do dia a dia de um gestor, né? É possível sim também seguir com projetos pessoais, com sua vida pessoal sempre ativa. Sim. E normal como qualquer um, não é verdade? E o mais difícil nisso a gente recomenda, né? A gente recomenda as boas práticas e o difícil é praticar, certo? Ele tá falando. Ele tá falando igual um profissional de saúde mesmo. Você vê que bonito. Recomenda, né? O que é bom, o que a gente entende que seja o ideal. E a dificuldade realmente é colocar isso em prática, né? Até para poder dar exemplo. Tanto na postura profissional que seja, mas na vida pessoal também, né? Então, a gente tem que cuidar das pessoas. Hoje em dia, se você for ver, qualquer empresa, as empresas são feitas de pessoas. Ainda mais na posição que você ocupa, você acaba virando exemplo. Exato. Né? Então, se você não faz o que você não faz o que você fala, você acaba servindo como exemplo. Exatamente. De qualquer forma, positiva ou negativa. Sim. Né? Então, assim, não só por servir como exemplo, né? Tô falando, as pessoas acabam se espelhando em você pela posição que você ocupa, mas para sua própria qualidade de vida. Sim, exatamente. E cada um tem um comportamento diferente, né? Tem uns que são mais explosivos, outros que não são tanto. Eu, particularmente, não sou de explodir. Eu tenho a minha explosão pessoal, e independente sozinho, ali no meu momento, que tem aquele momento de fúria. Mas pelo menos para quem me conhece no dia a dia, sabe que eu não vou explodir na frente de ninguém, né? Então, e é difícil, porque talvez tem gente que fala, não, pelo contrário, você tem que explodir para descarregar. Então, não tem o certo e errado. Cada um tem uma personalidade diferente também. Pessoas e pessoas, né? Pessoas e pessoas. Cada um tem uma reação diferente a algum determinado problema, alguma situação. Então, não tem como também criar uma fórmula de sucesso para todo mundo. Cada um vai ter uma reação diferente naquele momento de emoção ou de maior estresse, né? E sua equipe é multidisciplinar também? Tem administradores, tem engenheiros, tem muito engenheiro na empresa. Então, é bem múltiplo, realmente. Que legal. Tá certo. Mas, Henrique, queria agradecer, cara, sua participação aqui. Foi muito legal. Cara, muito bom. Obrigado por ter vindo, ter compartilhado sua experiência com a gente, experiência de vida, não só
da empresa, né? E poder proporcionar para o pessoal aí toda essa experiência. Eu que agradeço aí o convite de vocês, essa iniciativa da Indústria Sem Limites. Não há limite para isso, né? Então, é interessante que não há limite. Eu falei, a resenha é importante. Olha isso, que legal. Não há limite para a indústria ou para qualquer assunto que seja comercial, de desenvolvimento profissional, pessoal. Isso é bom que sempre está em discussão. Eu agradeço mais uma vez pelo convite de vocês. Nós que agradecemos você, Henrique, obrigado. E nesse clima de não há limites para a Indústria Sem Limite, quem tiver interessado aí, segue a gente, vem patrocinar aqui também. Agradecer a Aquapumps, a Viterbo, a Águia Solar. Mais uma vez você, Henrique, obrigado aí pelo seu conhecimento. Volte mais vezes. Pode deixar. E Voltarei. vamos que vamos. Vai surgir muita dúvida do pessoal, eu começar a mandar pergunta. A gente Vai. tem que trazer o Henrique de novo, né? Certeza. Pode me chamar mais vezes, até se quiser aprofundar em algum determinado tema, a gente traz pessoas também diferentes, profissionais diferentes. Obrigado pelo convite, espero voltar com aquele contrato com o Lincoln assinado. Com certeza voltará com o contrato assinado e a gente aqui, ó, White Martins, patrocinando. Você é louco. Mas vai ser bom. Aí você não sai daí, você senta aqui, ó, com a gente. Você é integrante do podcast. Vai ser integrante do podcast, mas obrigado mesmo, Henrique. Muito, Eu que agradeço. muito legal todo o seu conhecimento. E a gente só tem a agradecer. E um brinde, como sempre, né? Saúde Saúde a todos nós. a todos nós. É isso aí. Valeu. Indústria Sem Limite. Valeu, galera. Já segue lá, né? Compartilha e ativa a notificação para não perder nenhuma novidade. Beleza? Abraço. Valeu.